Texto áureo. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Verdade prática. Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Vamos ler também só a referência da leitura diária. Segunda, Jeremias, capítulo 1, versículo 11 e 12. Deus vela por sua palavra para cumprir. Terça-feira, Isaías, capítulo 7, versículo 14. Jesus, a promessa do nosso Emanuel. Quarta-feira, Gênesis, capítulo 9, versículo 11 ao 17. Uma promessa incondicional de Deus no pacto com Noé. Quinta-feira, Gênesis 12, 1 ao 3, a promessa de Deus a Abraão, o pai da fé. Sexta-feira, Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Israel, o reino sacerdotal e a promessa condicional de Deus. Sábado, Gênesis 28, 12 ao 15. Deus repete suas promessas a Jacó. Quero dar um bem-vindo para você que está chegando aí pela primeira vez no nosso canal. Nós estamos aqui ministrando a aula da revista da CPAD. Nós estamos o nome da revista é As Promessas de Deus. Você que utiliza aí esse manual, porque tem muitas outras denominações que não são Assembleia de Deus que também utiliza essa revista. Então, se você está com essa revista em mãos, sendo professor ou sendo aluno, essa aula, esse vídeo é para você. Nós já entramos aqui logo nessa parte do cabeçalho, porque o objetivo aqui é também estar instruindo alguns professores que estão aí começando, que de repente precisa de assistir um vídeo para ter um suporte. E a gente aqui vai fazer uma aula bem prática, a gente não vai fazer rodeio, porque é muito chato a gente estar numa aula de CPAD, ou melhor, estarmos numa escola bíblica sentado ali para a gente aprender e ver o professor despreparado, ou ver ali aquelas coisas que não acrescentam muito durante uma aula de escola dominical. Então eu vou estar falando aqui diretamente para os professores, porém, acredito eu que os alunos também vão utilizar. Vamos lá. Como se ministrar uma aula didática, uma aula com excelência. Não é necessário fazer a leitura durante a aula da leitura bíblica em classe. Essa parte que tem aqui no início da nossa revista, isso aqui é para o aluno, ou seja, para o professor instruir para o aluno ler durante a semana. Porque se a gente for, durante a aula, a gente ficar lendo isso, a gente vai ter muito tempo. Geralmente a gente tem menos de uma hora para a gente ministrar a aula. Eu não sei na sua igreja, se a sua igreja consegue deixar um tempo de excelência para o professor ministrar. Mas geralmente nas igrejas a gente tem aquela parte ali que faz a abertura, o superintendente, aí canta o hino da harpa, aí faz aquela leitura com toda a igreja para depois, quando vai passar para os professores ministrarem individualmente, classe por classe, geralmente a gente tem ali menos de uma hora ou no máximo uma hora e alguns minutos. Então, como na grande maioria das igrejas o tempo de ministração é pouco, então a gente vai tentar aqui fazer uma aula de acordo com esse tempo que a gente tem, ok? Mas aí vocês vão visualizando o vídeo e quero também pedir para vocês colocarem nos comentários alguma sugestão para o próximo vídeo. Vamos lá. Então, nós lemos aqui o texto áureo, nós vamos aqui ler a leitura bíblica em classe. É importante que você, que é superintendente de escola dominical, é muito legal quando você tem assim tem classe, né? Classe de jovem, classe de adolescente, várias classes. Mas nós estamos aqui ministrando a aula para os adultos, que geralmente são a classe de jovens, dos homens e das mulheres que costumam ler. Então é legal você fazer uma leitura alternativa. O superintendente pode começar lendo o primeiro versículo da leitura bíblica em classe, que é essa parte aqui, e dar a oportunidade ou para a igreja ir alternando juntamente com as classes que estiverem ali, ou cada classe vai lendo um versículo, que também é legal. É uma forma didática de fazer as classes também participarem. Porque às vezes a leitura, quando é todo mundo, nem todas as classes tem aquela preocupação de ler. Mas se você fizer assim, olha, eu vou ler o primeiro versículo da leitura bíblica em classe, e depois os jovens vão estar lendo outro versículo, depois a classe das mulheres vão estar lendo, a classe dos homens, e vai voltando para o superintendente. No caso aqui,
A gente vai ler tudo porque eu estou ministrando aqui para os professores e ao mesmo tempo para os alunos. Vamos lá. A leitura bíblica em classe se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6 ao 13. Vamos acompanhar. Se você também está utilizando esse vídeo e não tem a revista, você pode acompanhar pela Bíblia aí, né? O profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6 ao 13. Vamos lá. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus. Vamos lá que estava passando um carro aqui. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis em paz, sereis guiados, os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as aves do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. Eu quero aqui também dar uma dica para você, principalmente que é superintendente ou que é professor, que vai estar ministrando essa primeira aula. Gente, não tem coisa pior do que a igreja estar ali ouvindo alguém ler a Bíblia e a pessoa tropeçando na leitura. Se você tem uma dificuldade muito grande com a leitura, procura corrigir essa dificuldade. Como que você pode corrigir? Lendo em casa, várias vezes. Porque é muito desconfortável para a igreja ouvir uma pessoa lendo um texto bíblico e a pessoa toda hora parando, gaguejando, se embaraçando. Então, procure corrigir as suas dificuldades. É muito importante que você faça uma leitura de excelência. Então, o que eu quero sugerir aqui? Procure aprimorar a sua leitura. Porque você está na frente de uma classe, como eu já vi muito isso, lendo ali a revista para você ministrar e toda hora você tropeçando, eu sugiro a princípio, como você está ali dando aquela aula, enquanto você não consegue superar essa dificuldade que você tem, eu quero sugerir para você pedir alguém para ler, porque aí você também vai fazer com que a sua classe ela interaja junto, ela participe, porque tem muitas pessoas ali que vão para a escola bíblica que elas gostam de ler, elas têm assim aquela prática da leitura. Tem algumas pessoas que não gostam e não leem bem. Outra coisa que eu quero sugerir também, procure evitar essa coisa assim de ficar, quem gosta de ler? Quem sabe ler? Se você sabe que na sua classe já tem algumas pessoas que gostam de participar, vá direto naquelas pessoas. Porque tem pessoas que elas não gostam. Então aí você como professor quer praticamente forçar a pessoa vamos ouvir a irmã pode ler? Aí a pessoa às vezes fala assim. Então procure deixar a sua classe livre. O professor ele não está ali para constranger ninguém, ele não está ali para envergonhar, para intimidar ninguém. O professor está ali para estar preparado para ele ministrar uma aula. Então, qual é o tema que nós vamos estudar? As promessas de Deus. Essa é a lição 1. Então, você já tem que previamente já ter lido, estudado a lição, pega alguma referência para você chegar ali diante de uma classe com segurança. Então, você que é professor, fique atento a essas dicas. Não fique forçando a barra para ninguém estar lendo. Agora, se você deixa em aberto, irmãos, os irmãos que gostam de ler, que podem estar me ajudando, porque eu tenho uma dificuldade, levanta a mão para eu poder identificar aqui, os irmãos estarem me dando aqui um suporte, porque eu estou trabalhando nessa dificuldade. Porque eu acho muito legal quando o professor está preparado, mas ele também compartilha com a sua classe as suas limitações, porque isso aí é um ato também de humildade. Mas é umas limitações assim, que dá para se corrigir ali na hora da aula. É uma limitação de ler, então pede alguém para ler.
né? Mas, obviamente, ele já estudou a lição em casa. Então, vamos lá. Nós lemos aqui a leitura bíblica em classe, nós já vamos entrar na introdução, vocês vão estar acompanhando aí. Vamos lá. A introdução. As promessas divinas têm como objetivo atender aos desígnios de Deus. Para se concretizarem, elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. Por isso, ao longo deste trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus e seus desdobramentos em nossa vida cristã. E especificamente nesta lição, desenvolveremos o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipo e propósitos das promessas de Deus, segundo a sua palavra. Então, a introdução da lição, a gente, muitas das vezes, quando você está ali começando uma aula, até para quebrar aquele gelo, eu particularmente, como eu já fui superintendente de escola bíblica e já trabalho como professora de escola bíblica há muitos anos, trocentos anos que eu trabalho dando aula, eu louvo a Deus, porque Deus me deu essa habilidade de ministrar, de ensinar. Geralmente, aquele momento ali da classe individual, que as classes assim vão para suas salas, é muito bom para quebrar o gelo você fazer uma oração primeiro. Chega ali, irmãos, eu quero saudar, no caso eu já dei aula para jovem, dei aula também para classe única e também já dei aula para mulheres e para criança, né? Já dei aula para várias faixas etárias. Aí eu chego ali, eu vou dar um exemplo mais para a classe das mulheres, que é a classe que eu fiquei mais tempo ministrando. Eu chego ali primeiro, quero saudar as irmãs com a paz do Senhor e vamos fazer uma oração. Então nessa oração, se eu sei que ali da classe tem alguma das mulheres que são mulheres que gostam de orar, que já tem ali aquela intimidade com oração, com retórica de oração, eu até uma vez ou outra posso pedir alguém para orar, até para dar honra também às alunas que estão ali. Mas se eu mesma vou orar, eu tenho que entender que aquela oração ali inicial é uma oração rápida. Não é uma oração de 3, 4 minutos, é uma oração só de apresentar. E eu vou aqui, como eu estou começando a ministrar essa aula, eu não sei aonde esse vídeo vai chegar, eu vou já, a aula é para o professor, principalmente para quem vai dar aula. Então eu já vou aqui tudo, já dar o exemplo, como que a gente tem que se fazer, que eu já vou orar a Deus, e essa oração você pode também usar como modelo as palavras objetivas para fazer aí na sua classe. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer nessa manhã, quero te louvar pela oportunidade que o Senhor vai me dar de ministrar essa aula aos corações, que o Senhor possa levar a mensagem a cada coração. Peço ao Senhor que nós venhamos ter uma aula harmoniosa, que todo espírito de confusão, de discórdia, o Senhor jogue por terra nesse momento e ser conosco, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Acabei de orar, eu já vou entrar logo na introdução, que eu já li a introdução, então eu já vou entrar comentando. Uma outra dica que você que é professor pode fazer também, se você não quiser direto já começar na ministração da aula, é fazer aquela interação com a classe, né? Quero perguntar aí como foi a semana de vocês, se vocês estão bem. Quero perguntar qual de vocês leram a lição, também é uma pergunta boa, para você já ir quebrando aquele gelo. Eu acho até que essa pergunta, se as irmãs leram a lição, é até mais apropriada do que ficar perguntando uma por uma. Se você tem uma classe de 20, 30 pessoas, isso pode acabar fazendo você perder o foco, tomar um tempão. Mas se é uma classe pequena, dá até para você fazer isso, olhar no olho, perguntar às irmãs se está tudo bem, como for a semana de vocês. Geralmente a maioria não fala nada, fica quieta, né? Mas também é muito legal que você tenha essa interação com a classe de perguntar às irmãs. Quero perguntar aqui, antes da gente começar a entrar direto no assunto, quantas das irmãs, né, se for uma classe de jovens ou de outra faixa, de outra categoria, né? Qual dos irmãos leram a lição? Levanta a mão, aí alguém vai levantar que leu. Pode perguntar também quantos dos irmãos fizeram o questionário da nossa lição. São perguntas que, assim, não necessariamente a gente precisa ter a resposta de todos, mas vai dar uma quebrada naquele clima ali inicialmente, para você se sentir mais à vontade e a classe ficar mais interativa com você, ok? Passando esse momento inicial, você já vai lá, já entra na introdução. Se você também é um professor que costuma fazer alguma anotação, algum rascunho, tome cuidado
na hora de você começar a ler, procure sempre sinalizar para a sua classe que o que você está lendo não é o que está na lição. Por que eu estou falando isso? Eu vou até pegar aqui um rascunho para dar o exemplo. Espera um instantinho aí. Às vezes, o professor ele está ali tão focado, tão preocupado e tão tenso diante daquela classe. Aí ele fez ali as anotações dele, certo? Aí ele já começa, antes de começar a introdução, ou às vezes até lê a introdução, mas antes dele começar a fazer ali as considerações de acordo com aquilo que ele acabou de ler, ele já vai logo ler a anotação. Então o professor, na hora dele ministrar ali, ele não pode estar o tempo todo preso a ler. Você lê muito em casa, você se inteira na lição, você vai dar uma lida na lição, porque é interessante que você faça uso da revista. Porque eu já vi muitos professores também de escola dominical, ele leu a revista, chega na hora, ele vai ministrar a aula tudo em cima daquilo que ele anotou. Aí fica os alunos ali meio que perdidos. Então, qual é o correto para um professor? Você vai lendo tópico por tópico, ou pede alguém para ler se você tiver dificuldade, mas quando você for ler alguma coisa que não está na lição, sempre sinalizar para a classe mais de uma vez se for necessário, se for possível. Porque às vezes aconteceu muito isso, eu estou ali sentada aprendendo uma lição com a pessoa, os alunos ficam ali me perguntando para outros irmãos, onde ela está, onde o professor está, perdido, porque o professor, ele estava ali lendo, no raciocínio, lendo a lição, mas de uma hora para outra, ele saiu da lição para ler o que ele anotou, mas ele não sinalizou e fica os alunos ali, onde ele está? Ou até, às vezes, lê um versículo bíblico, mas alguma coisa que ele anotou no papel. Mas é importante que a classe esteja prestando atenção, mas acontece, queridos. A pessoa levantou para ir no banheiro, levantou para beber uma água, se distraiu um pouquinho, até mesmo mexendo no telefone, que isso acontece às vezes. O trabalho de escola bíblica é um trabalho de culto, mas é um trabalho de aprendizado, é como se fosse um seminário. Então, você que é professor, você está lendo qualquer coisa que não esteja na lição, você sinaliza, você tem que falar assim, irmãos, olha, o que eu vou ler aqui agora, só para os irmãos prestar atenção, e procura, na hora que você estiver ministrando a aula, não fique olhando só para uma pessoa, procura desviar o seu olhar para várias pessoas durante a classe. Porque às vezes o professor fica assim, ele fica comentando, ele foca só numa pessoa, ele fica ali olhando para aquela pessoa, como se ele estivesse dando aula para uma pessoa específica. Então é muito importante que você, ao decorrer, no executar da ministração da aula, você olhe para todas as pessoas que estão ali. Você está ali em pé, no caso aqui eu não vou ficar em pé, senão vocês não vão conseguir ver o meu rosto, né? Você está ali falando, vai olhando para um irmão, olha para outro, né? Vai sendo interativo. Mas sinaliza, olha, irmãos, eu vou estar... Agora o que eu vou ler aqui não está na lição, ok? Os irmãos fiquem atentos aí. Sempre usar essas palavras assim, de dar uma sacudida. O professor, ele tem que ser interativo, queridos. Até porque quando você começa, está ali na frente de uma classe, dando uma aula, ou até dando uma palestra, e você faz isso, a equipe vai estar vendo você olhar no olho delas, das pessoas. A equipe vai estar atenta. Aí até aquelas pessoas que estão um pouco dispersas, quando você faz isso, elas se dão aquela despertada. Então é importante que você faça isso. Irmãos, o que eu vou ler aqui agora não está na lição, ok? Aí você vai lá, faz um comentário, tira o seu olho da anotação, depois que você leu o que tinha que ler, tira o seu olhar e volte a olhar para a classe que está ali. Porque é muito deselegante você estar ali numa classe, sentada num banco, com a sua revista ali, o manual de estudo, a ferramenta de estudo que o aluno vai ter, ou é a apostila ou é a revista. Então, se ele está ali, você tem que valorizar o manual, o que está ali na mão do aluno. Você tem que valorizar a presença do aluno ali. Acabou de ler ali a sua anotação, começa a comentar, não fica presa a ler, né? Anotou ali e tal. Então, nós vamos entrar aqui. Então, eu também estou dando dica para os professores se posicionarem, porque eu tenho visto alguns canais, aqui mesmo da plataforma do YouTube, que posta também essa coisa da lição, mas eles ficam tão presos à técnica, que eles esquecem
destruir também os professores a questão comportamental, a postura que o professor tem que ter. Então é muito importante que o professor ele também seja preparado. Na verdade, algumas igrejas até deveriam ter a aula dos professores, mas a gente, na sua grande maioria, a gente não tem a aula dos professores por falta de preparo dos próprios pastores. É lamentável. Muitas das vezes os próprios pastores, eles não têm preparo para eles instruir e preparar professores. E às vezes os próprios superintendentes das escolas dominicais, eles mesmos também não têm preparo. Lamentável isso, né? Então aqui eu estou dando essa dica, eu sempre vou fazer essa aula interativa, não só focada na parte teológica da lição, mas também instruindo você para dar uma aula de excelência. Então aqui, nós falamos aqui sobre as promessas divinas. Deus, ele em toda a sua trajetória bíblica, quando a gente vê assim, em todos os momentos, algumas passagens bíblicas, Deus sempre zelando para cumprir a palavra dele. Nós vemos que tem alguns textos bíblicos que a gente vê Deus chamando alguns personagens, algumas pessoas, como a gente vê ali a história de Abraão, que Deus ele prometeu a Abraão que ele iria gerar um filho. Deus prometeu, fez ali a promessa através de sonhos com o próprio José. José teve ali aquele sonho, a promessa se cumpriu. Então, quando Deus ele promete algo para nós, se foi Deus que prometeu, a gente pode esperar com propriedade, porque Deus ele vai cumprir. Então, a introdução da lição ela já fala sobre isso, que nós precisamos desenvolver mais, trazer mais esse tema de promessas de Deus para a igreja. A gente nunca viveu um momento tão difícil na face da terra, de pessoas que estão perdendo o foco dentro das igrejas, pessoas que estão perdidas. E a gente tem como profecia a própria Bíblia. E a Bíblia também ela é uma profecia. Então é muito importante que nós venhamos estarmos atentos àquilo que Deus prometeu. Se foi Deus, pode ter certeza que vai se cumprir. O subponto 1, primeira coisa, nós lemos a introdução e a revista ela vai ter tópicos. O que são os tópicos? Essa parte aqui que tá... Eu tô com a revista até do aluno, não tô nem com a revista do professor. Eu comprei do aluno, depois eu me arrependi. Mas o próximo trimestre, que vai ser ano que vem, eu compro do professor. O tópico, essa parte que tá em... Os títulos, que tá na cor azul, a gente vai chamar de tópico. E essas partes de dentro, vamos chamar de subtópicos. Ou primeiro ponto... Primeiro subponto, é assim que nós vamos usar a nomenclatura da lição para que a gente possa interagir com os alunos e os alunos venham sinalizar onde estamos lendo. Então a gente vai começar aqui no primeiro ponto, um convite de Deus. Aí vamos para o primeiro subponto, subtítulo também, do jeito que você quiser usar o nome aí. Um convite, uma promessa. Isaías 55 é um convite de Deus para Israel. Desfrutar de... Aqui tá um grande bênção, mas aqui tá faltando a letra A, tá? Foi um erro gráfico, e grave, né? Que a revista ela não é dada, ela é vendida, mas amém. Para desfrutar de uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. O versículo 11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aqui o poder da palavra de Deus é destaque. Essa promessa sempre agirá com um propósito, quer para a redenção, quer para a condenação. Ela não pode retornar vazia, porque o soberano é zeloso para cumpri-la. É nessa veracidade da palavra que as promessas de Deus estão firmadas. Contudo, é preciso dar alguns passos para vivermos essa promessa. Eu fiz aqui alguma anotação na própria revista, porque eu sou bem prática, gente. Eu, particularmente, como a minha vida sempre foi muito corrida, não tenho muito aquele hábito de fazer aqueles rascunhos assim, ó. Isso aqui eu peguei só para dar exemplo para vocês, mas não foi rascunho que eu fiz, não. Eu sou muito prática, sou muito rápida, sou muito objetiva e sou muito intensa com as coisas que eu faço, né? Deus tem me feito assim. Eu vejo alguns professores que às vezes quase nem tem tempo direito para dar aula e faz aquele mapa, leva para lá, mas
às vezes fica lendo tanta anotação que fez que não consegue entrar na lição. Eu fiz a minha anotação aqui. E nessa anotação foi o que eu vou comentar desse subponto, né? A palavra de Deus sempre terá finalidade. É o que eu anotei aqui. Então, queridos, todas as vezes que Deus vai prometer algo para alguém, seja, ou ele vai ministrar alguma profecia, ela sempre vai ter um propósito específico. Deus jamais ele vai te prometer alguma coisa, primeiro, prometer algo que ele não vai cumprir, ou prometer algo que vai fazer na sua vida, se aquilo ou não é resultado de oração, ou se aquilo não é resultado de algo que ele quer fazer na sua vida, todas as promessas que Deus faz, todas as promessas que Deus cumpre na nossa vida, sempre vai ter um propósito de ser um divisor de águas, de ser um ponto de equilíbrio. Então nós precisamos estarmos atentos, porque às vezes as pessoas falam assim, poxa, Deus me prometeu isso, mas até hoje não se cumpriu, não aconteceu. Foi Deus que prometeu? A gente tem que fazer essas reavaliações muitas das vezes. Se de fato foi Deus que cumpriu, ou se foi o homem. Porque a gente também tem isso, né? Certas promessas que não foi Deus que fez. Então aqui, o comentarista da nossa lição, eu até esqueci de fazer essa parte do cabeçalho, né? De dar honra aqui, dar crédito ao comentarista, é Elinaldo Renovato, que é o comentarista. Glória a Deus pela vida do nosso amado irmão. Foi a pessoa que fez o comentário. Então, o nosso comentarista, ele deixou bem claro aqui, que, como eu li aqui, né? Esta palavra sempre agirá com um propósito. Deus jamais vai fazer algo na sua vida se ele não tiver um propósito. Tudo que Deus faz na nossa vida tem um propósito. A palavra do Senhor fala lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, diz assim: e sabemos, pois, que todas as coisas contribuem ou cooperam para o bem daqueles que são chamados pelo seu propósito, que são chamados pelo seu decreto. Algumas Bíblias vão falar dessa forma. Então, o que a gente entende? O que acontece de bom ou o que acontece de ruim, tudo isso coopera para o meu próprio bem. Então, é o que o comentarista está falando aqui nesse subponto 1. Que as promessas que Deus tem na nossa vida, ela vai cooperar para o nosso bem. Porque Deus, ele jamais vai fazer algo que não seja para o nosso bem. Às vezes, a princípio, a gente até pode não entender. Mas lá na frente vamos entender. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido aí. Nós já vamos avançar para o segundo subponto. Vamos lá. É preciso buscar ao Senhor. No versículo 6 do capítulo 55, aparece o seguinte imperativo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aqui somos instados pela palavra de Deus a buscar ao Senhor por meio da oração e de um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos uma resposta dele. No Novo Testamento, nosso Senhor ensinou que a quem pede será dado, quem busca encontrará, a quem bate a porta será aberta. Nós temos referência a Mateus 7,7. O Senhor Jesus então confirma, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. Mateus 7,8. Busquemos a Deus enquanto podemos fazer isso hoje. Eu fiz aqui também uma anotação. Regeneração, coisas do Espírito, aponta para a escatologia. Irmãos, é muito importante também quando você está dando uma aula, de vez em quando você deixar em aberto se alguém está com alguma dúvida. Então, vamos supor, eu estou aqui ministrando, eu não estou fazendo uma transmissão ao vivo, você não vai poder interagir comigo agora, mas aqui a nossa aula é para o professor. Então, quando você está lendo ali algum ponto, ou pedindo alguém para ler, acabou a leitura, é sempre bom você comenta, faz as suas considerações, mas deixa sempre em aberto se os irmãos entenderam. O professor é muito bom que ele fale assim: irmãos, os irmãos entenderam? Eu estou falando muito rápido? A minha linguagem está didática para vocês entenderem? Sempre fazer essa pergunta olhando no olho, interagindo com todos. Não é fazer a pergunta olhando só para uma pessoa.
Porque às vezes você está dando uma aula tão automática, que você às vezes fala tão correndo, ou você esquece de fazer alguma explicação de alguma frase que você acabou de ler e fica aquela dúvida e às vezes alguns alunos ficam desconfortáveis de levantar o dedo. Quando você deixa o aluno em aberto, à vontade, então é mais fácil para a pessoa falar: irmã, eu estou com uma dúvida. Irmã, essa parte aí que a irmã falou, não expliquei, não entendi. Irmã, eu não concordo com o que a irmã falou. O professor ele tem que estar preparado ali até para discordância do ponto de vista que você ministrou. Claro que tem que haver também o respeito do aluno. E talvez em alguns momentos você tem que dar uma freada. Porque a gente já aconteceu de estar ministrando uma aula e ter ali uma pessoa o tempo todo discordando de você. Isso é muito chato. É muito desconfortável e chega a ser antiético. Então você que é aluno, se você tem algo para discordar do professor, o certo é você nem fazer isso na aula, porque é antiético. A gente tem que se colocar no lugar do professor. O aluno está com uma discordância, o professor fez um comentário ali, que você não concordou, espere acabar a escola dominical, chame o professor ali, reservadamente, e faz ali a sua discordância. Irmã, a irmã falou aquele ponto ali, eu até anotei aqui na lição, e eu não falei na hora por uma questão ética, mas eu não concordo, que a irmã falou isso, que a gente tem que fazer assim, eu acho que tem que ter... Então você tem que ter ética. Mas se você vai discordar do professor, tem que ter educação também para discordar. Vamos supor, o professor falou uma coisa ali que o negócio foi pesado demais e você vai precisar comentar. Até para que a classe não saia com dúvida, então você tem que ter educação. Irmã, eu queria assim, com todo respeito, só fazer uma observação em cima do que a irmã falou aí. Eu respeito a opinião da irmã, que é a professora, só que eu queria só acrescentar algo que é uma opinião minha. Eu acho que a irmã falou aí e tal, não sei o quê, mas eu queria só comentar isso. O que a irmã acha? A irmã acha que eu estou errada, tal. Então a gente tem que ter humildade até para confrontar ali o palestrante ali daquela aula, porque às vezes é muito chato também, tem isso. Então, se você vai estar ali ministrando, deixa o aluno em aberto para ele fazer um comentário, mas também deixa claro que o comentário do aluno tem que ser objetivo, porque tem isso também. Às vezes o professor deixa o aluno tão à vontade que o aluno quer tomar um tempo de 5, 10 minutos e vai comprometer ali o tempo de aula que você tem. Porque ali você tem ali uma disciplina para você cumprir, porque o superintendente ele estabelece, ó, irmãos, vocês vão lá para suas classes e tal hora todo mundo dentro da igreja. Então você tem que cumprir ali aquele horário. Ah, mas não deu para a gente chegar até o final da lição, não deu tempo. O professor, gente, o que eu quero falar aqui para você que é professor, que às vezes fica reclamando, que você não consegue chegar no final da aula porque o tempo foi curto. Nós temos que ter superação. Não existe esse negócio de que você não conseguiu chegar no final da lição porque o tempo foi só de 1 hora. Se você tem meia hora, você tem que se encaixar naquela... Estou dando um exemplo, é claro, né? Se você tem ali meia hora para ministrar todos os tópicos, você tem que se encaixar dentro daquele tempo que foi estabelecido, com qualidade e com excelência. Se você vai ter apenas 40 minutos, você vai ter que restringir a classe de ficar comentando. Se você tem 40 minutos e já teve muitas pessoas comentando, você tem que chegar para a sua classe e falar. Eu fazia muito isso. Porque às vezes a gente estava dando aula, tinha aquelas irmãs que toda hora queria ficar comentando. E outra coisa, é muito antiético, se você é professor também da classe, que às vezes tem uma escola dominical, tem uma classe ali das mulheres, que tem 4 professoras, e cada domingo é uma irmã que dá aula. Se você é uma das professoras, fica sentadinha com a boca fechada ali. Ou se você quiser falar alguma coisa, só fale quando você for ter oportunidade. Porque às vezes você, sendo professora, o professor que está dando aula, que ele está com o poder da palavra, ele às vezes precisa de uma ajuda. Então ele fala assim, a irmã que é professora, a irmã pode comentar esse ponto para mim? Aí, amém. Você tá sendo convidada a comentar ali para dar um suporte para a professora que está ali dando a aula, amém. Agora, se você é uma das professoras, você vai ficar toda hora levantando a mão e fazendo seus comentários, deixa para o dia que você for ministrar, você fazer isso. Porque às vezes você acaba... Eu não sei se é a intenção de ajudar ou você acha que o professor não está sendo completo na abordagem do tema, aí você quer roubar a cena. Aí você acaba quebrando o raciocínio do professor. Se você também é colega de ministério dele, você tem que ter essa ética.
fica com a boquinha fechada ali, fica ali só ajudando, só apoiando, entendeu? Então, assim, o professor tem que fazer isso. Ele, de vez em quando, precisa deixar a classe à vontade. Irmãos, alguém quer comentar? Os irmãos estão com alguma dúvida? Qualquer coisa, levanta a mão. Então, é muito importante que você faça isso com a sua classe. Aí, nós falamos aqui, né? Sobre a importância de a gente entendermos que a palavra do Senhor, ela é clara quando ela fala que aquilo que Deus prometeu, ele vai se cumprir. Aquele que bate vai encontrar a porta aberta. Qual é o objetivo desse subponto 2 aqui? Quando nós lemos aqui, que eu me perdi um pouquinho, que eu fiz tantas considerações sobre a postura do professor e interagir com a classe, que eu me perdi um pouquinho o raciocínio. A gente também tem que ter essa humildade, né, irmãos? Eu estou aqui ministrando para os professores e para os alunos, mas a gente tem que ter humildade de falar que a gente perdeu a linha de raciocínio, porque a gente... Não é que a gente fugiu do tema, a gente está dentro do mesmo tema, que é também orientar os professores. Mas como eu também estou aqui ensinando a lição, eu perdi o raciocínio, mas já voltei aqui o raciocínio, graças a Deus. O que esse subponto está falando? Da importância da oração. O foco aqui é a oração. Por quê? Ele falou aqui, ó. Aqui somos instados, ou seja, somos impulsionados pela palavra de Deus a buscar ao Senhor por meio da oração. A oração, ela é um meio de relacionamento com Deus. É um meio de comunicação que a gente tem da forma vertical. Porque quando você entende que Deus, ele também fez promessa para nós acerca de que se nós orássemos, que se nós tivéssemos uma vida de relacionamento com Ele, nós encontraríamos a resposta para os problemas que estamos apresentando para Deus. Isso nos encoraja mais a orarmos, nos encoraja a termos mais intimidade com Deus, a buscarmos no Espírito Santo palavras para orarmos, porque às vezes, como você não ora muito, quando você vai orar ou no microfone, ou sem estar no microfone no seu momento de intimidade, você vai tropeçar mais do que vai conseguir orar. Por quê? Por falta dessa disciplina de ter uma vida de oração. E aqui o comentarista está nos sacudindo, despertando a gente para isso. Para a gente procurar se relacionar mais com Deus. Porque aquele que pede, recebe ao finalzinho. Eu estou relendo para eu voltar ao raciocínio, né? Porque isso é importante. Quando você perde o raciocínio, volta lá no começo. Porque o que encontra, aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Busquemos a Deus enquanto podemos hoje, nos dias de hoje. Então é importante que a gente venha saber que nós estamos no tempo, na dispensação da graça. E nessa dispensação a gente tem liberdade de falar diretamente com o Espírito Santo, até de colocar diante dele todas as nossas limitações. Não é vergonhoso, se você é um professor, você se abrir, compartilhar com a sua classe. Irmãos, eu tenho uma dificuldade de leitura. Sabe o que é vergonhoso para um professor, para um palestrante? É ele saber que ele tem uma dificuldade, mas ele não buscar superar aquilo ali. Isso que é vergonhoso. Eu sei, eu gosto de cantar, eu amo cantar, mas eu não tenho uma voz bonita, eu sou desafinada, eu não tenho tempo. Se você gosta de cantar, busque fazer uma aula de canto, ou apresente isso diante de Deus para que Deus possa também abrir portas para que você possa melhorar. Então Deus, ele está o tempo todo disponível na nossa vida para fazer todos os ajustes que forem necessários. É só a gente colocar aquilo como uma fraqueza diante dele, para que ele possa aperfeiçoar o poder dele diante de nós. Então vamos lá, vamos avançar para o subponto 3. É preciso se arrepender. Na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é poderoso em perdoar. Aí tem a referência do próprio Isaías, né, do profeta Isaías 55:7, que a gente não vai ler para não tomar tempo. E o professor tem que ter essa didática também. Às vezes a gente vê professor, cada versículo, cada ponto que ele lê, ele pede para os irmãos, irmã fulano, abre a Bíblia aí. Ou ele mesmo vai lá e abre a Bíblia. Irmãos, é bom de vez em quando você está ministrando uma aula, tem alguns pontos que são importantíssimos, que
você abra ali, interaja com a palavra do Senhor para confirmar aquilo que você leu. Mas se você vai dar uma aula o tempo todo abrindo a Bíblia, você não vai conseguir chegar no final da lição. Ou se vai conseguir chegar, vai ter pontos que não vai dar tempo de você comentar. E vai tornar-se também uma aula um pouco cansativa. Essa é a verdade. Mas aqui na minha igreja os professores têm 2 horas para ministrar, porque o superintendente distribui bem a aula. Uma aula de 2 horas é fadigante. Estou sendo sincera. Se você tem uma aula de 2 horas e você, como professor, não ter uma didática interativa para você prender a atenção do aluno ali, você vai ter uma aula de 2 horas toda hora parando para ler versículo, para ler referência, você vai ter aluno toda hora saindo para ir para banheiro, para beber água, alunos o tempo todo conversando e vai ficar chamando a atenção dos alunos o tempo todo. Então, é uma experiência aqui que eu estou falando para vocês. Procure usar o tempo que vocês têm de 1h30, 1 hora, com qualidade. E dê o seu melhor, mas procure ter uma aula interativa proveitosa, para o aluno pensar assim, domingo que vem eu não vou perder a lição 2. Entendeu? Porque se você ficar ali o tempo todo lendo, abre a Bíblia, esse versículo, eu li aqui a lição, vai ficar fadigante. Então, vamos continuar aqui. Quando o arrependimento impulsionado, estou lendo aqui, continuando o subponto 3. Quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece de fato em nosso coração, percebemos o quanto que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos, seus caminhos mais altos do que os nossos. Aí vem de novo a referência, Isaías 55, 8 e 9. Assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus experimenta júbilo e florescimento espiritual no lugar de aridez e sequidão. Há gloriosas promessas de Deus para o povo que teve um encontro verdadeiro com Ele por meio de Jesus, o nosso Senhor. Aqui eu acabei de ler o subponto 3, porque eu estou ainda no ponto 1. Então aqui eu terminei o ponto 1. E aqui, obviamente, que a gente vai precisar comentar isso, gente. Porque esse subponto 3 aqui é imprescindível que a gente faça as nossas considerações, que o professor faça. Porque, irmãos, vai ter um ponto ou outro que, se você já comentou muito lá na introdução, acontece muito isso. O professor, quando ele entra na introdução da lição, ou ele tem alguma coisa que ele anotou, tá com a revista do professor, ele faz ali aquele resumão. Um ponto ou outro, se você já comentou muito sobre aquele ponto que você está lendo, você não vai precisar se estender muito para não ficar uma aula cansativa, para você não se tornar repetitivo. Mas alguns pontos que você não comentou, que vai vir informações novas, é importante que você vá fazer ali as considerações ali para a sua classe. E esse ponto aqui, ele está falando da importância de nós buscarmos a Deus, mas a gente se despojar do velho homem. Quando eu chego diante de Deus para eu orar, tem que haver arrependimento no meu coração. Tem que haver entrega de eu abrir mão de mim mesma. Se eu chego diante de Deus para fazer uma oração, mas cheia de razão, cheia do meu eu, cheia de convicção, eu não estou reconhecendo o poderio que Deus tem na minha vida. Então aqui o comentarista está sendo bem claro. Quando há arrependimento sincero, impulsionado, ou seja, ele colocou aqui, quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece, de fato, há uma transformação no nosso coração, na pessoa do Espírito Santo, de gerar arrependimento, vai acontecer uma verdadeira regeneração. Uma verdadeira regeneração é a morte do velho homem. O velho homem tem que morrer. A regeneração, ela é uma verdadeira transformação. Aquele homem que lá no mundo ele xingava, ele guardava mágoa, ele era uma pessoa que o tempo todo ele reagia a uma provocação. Já viu essas pessoas que qualquer coisa que acontece, ela já quer logo falar, ela já tá cheia de razão. Eu vou falar mesmo porque eu não levo desaforo para casa. Tem pessoas que falam assim, o meu coração foi convertido, mas a minha mão não. As pessoas, elas estão dentro da igreja, mas trazendo a bagagem, aquela mochila do pecado, das práticas paganista. A pessoa que não era crente, ela não levava desaforo para casa. Ela falava mesmo o que ela pensava. Irmãos,
nem sempre a gente tem que falar o que a gente pensa. Nem sempre, eu tô com a razão e eu vou... nos dias de hoje, tem muitos momentos que a gente tem que abrir mão da nossa razão, até pra gente não correr um risco maior. Às vezes você tá num trânsito, alguém vai lá dar uma fechada, você tá num trânsito, alguém passa, faz um sinal com a mão feio pra você, você comete ali você mesmo comete ali um erro na hora que você está dirigindo. Não estou dizendo que é um acidente, mas de repente você mesmo ali se distrai dirigindo, aí fica parada no sinal muito tempo, aí o carro de trás começa a buzinar. Se você não estiver no Espírito de Deus, você vai viver o tempo todo o quê? Ah, não vou levar desaforo, ele falou isso, eu vou falar também? Não. Você tem que estar o tempo todo no Espírito, principalmente se você vai sair de casa. Se você sai de casa, você tem que orar a Deus, pedir ao Senhor, Senhor, eu vou sair, eu vou resolver essas coisas na rua, eu vou dirigir, me leva debaixo da tua segurança e me traz debaixo da tua segurança. Tenha comunhão com Deus na rua também. Então, tem muitos momentos que a gente vê pessoas na igreja que não estão libertas, elas não passaram por regeneração. Então, o que o comentarista está falando aqui é isso. Toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus, ela vai experimentar de um florescimento espiritual. O crente precisa dar fruto. A gente está vendo nos dias de hoje crentes na igreja que está há vários anos só gerando folhas, gerando vários galhos, mas os frutos não vêm. Às vezes até começa muito bem exercer alguma coisa, mas não. Por quê? Porque não passou por uma regeneração, não passou por um verdadeiro arrependimento. Então, que nós venhamos dar frutos na casa do Senhor. Deus nos chama para gerarmos frutos. Então, é importante que a gente entenda isso. Então, nós fechamos aqui o subponto 1, esse primeiro ponto. Nós vamos aqui, eu não sei nem quantos minutos que a gente já está tomando, porque eu estou na câmera traseira, então eu não estou vendo, graças a Deus. Ponto 2, as promessas e seus fundamentos. Vamos lá. A promessa, subponto 1, a promessa na Bíblia. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. No Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada claramente, pode ser constatada pelo que o Senhor promete a Abraão, Isaac e Jacó. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. Aí tem aqui outras referências que a gente não vai estar lendo também. No Novo Testamento, é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na Nova Aliança. Lucas, capítulo 4, versículo 16, Atos 2, 29 ao 31. Ainda no Novo Testamento, o Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas como extensão da obra salvífica de Cristo, em que os fiéis que dormem no Senhor serão ressuscitados e os corpos dos que ficarem vivos serão transformados por ocasião do arrebatamento da igreja. Aí tem referência também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Portanto, podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Então, a gente, nesse ponto aqui que a gente leu, nesse subponto, estamos falando aqui de alguns casos, temos aqui a referência, como a gente já falou lá no início. Se Deus fez a promessa vai se cumprir. Aí a gente vê Deus fazendo promessa lá no Velho Testamento e vemos Deus fazendo promessa também no Novo Testamento. E aqui tem algumas promessas que Deus fez, é o que o comentarista está enfatizando, que elas só vão se cumprir lá na grande tribulação. Então aqui, esse subponto 1, também está falando um pouquinho de escatologia. O que escatologia quer dizer? Sobre as coisas futuras. Toda a Bíblia, ela é pautada na escatologia, porque do início ao final da Bíblia, a gente vai ver passagens de Deus falando do futuro. E aí o comentarista está falando o seguinte, que a palavra promessa, muitas das vezes você não vê essa palavra escrita em toda a Bíblia, mas a gente vê a referência dela quando a gente vê alguém sendo usado por Deus, um profeta ministrando algo, recebeu de Deus uma profecia,
e ele transmitiu ao povo. Aqui no Antigo Testamento, a gente vê Deus prometendo, fez promessa para Abraão, como a gente já falou no início, fez promessa para Isaac, fez promessa para Jacó, e as promessas se cumpriram na vida deles, né? Então foram algumas promessas específicas que se cumpriram, mas aqui o comentarista está dando um exemplo também de algumas promessas que estão ligadas ao arrebatamento da igreja, que é essa promessa que fala que Jesus vai voltar, que nessa segunda vinda dele, nós vamos ouvir, aqueles que estiverem vivos vai ouvir o soar da trombeta e vai ser transformado, né? Nós vamos ser arrebatados num abrir e piscar de olhos. Será uma coisa que não dá nem para a gente mensurar como que vai ser algo rápido. A gente vê alguns filmes aí de arrebatamento, né? Já teve até algumas novelas aí bíblicas. E é engraçado que no filme a gente vê as coisas acontecendo assim, uma coisa devagar, né? Parece a cena da pessoa dirigindo um veículo, aí de repente a pessoa some, aí depois vai aparecer a outra cena que a pessoa está dentro de casa com a criança some, né? Só que aquilo ali é porque tá querendo mostrar como vai ser o arrebatamento. Mas na realidade, quando isso acontecer, isso vai ser algo tão sobrenatural que não vai dar tempo, né? Da gente, nem quem for arrebatado, sentir falta de ninguém, porque a gente vai ser arrebatado, né? Então, o que acontece? Aqui, como está falando de promessa, eu entendo que já está vinculando também ao momento da volta de Jesus, que aqueles que morreram em Cristo, seja pessoas que morreram afogados, morreram queimados, o fogo vai dar conta, né? O mar vai dar conta desse corpo, porque Deus, ele é soberano. As pessoas que foram enterradas, sepultadas, pessoas que os corpos, né, como a gente vê, infelizmente, muitas fatalidades nos dias de hoje, pessoas que são mortas de forma brutal, mas quem morreu em Cristo vai ser ressuscitado em um corpo incorruptível. Então aqui a gente também termina aqui o subponto 1, vamos ainda no ponto 2, vamos para o subponto 2. Deus é infalível. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler aqui. Como vimos na leitura bíblica em classe, em Isaías 55, tá vendo, irmãos? Por que é importante a gente ler a leitura bíblica em classe e ler de forma excelente? E por que aquilo que eu falei, que nem sempre você vai ficar parando a aula para ficar lendo, confirmando o tempo todo o texto bíblico. Então aqui o próprio comentarista ele já está dando essa sacudida para os professores, ó. Como vimos na leitura bíblica em classe, em Isaías 55, o Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis. Isto é, servimos a um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Com atributos incomunicáveis, nós referimos aos atributos que ser humano algum pode ter, somente Deus. Por exemplo, o ser humano não tem todo o poder na terra, não conhece todas as coisas, nem pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. O Deus Todo-Poderoso tem essas capacidades como constituintes de sua própria natureza. Por isso, ele não falha e não muda. O profeta Isaías constata essa verdade dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, esse texto aqui, essa referência aqui de Isaías 43:13, o professor estudando, é importante que ele leia a referência, porque pode acontecer de alguma referência também estar errada. Mas na hora ali, você não vai ler, porque o próprio comentarista já está mencionando o que está escrito na referência. Então é desnecessário você ficar parando ali para ler. Claro que se você tiver tempo e for algo que você sentir no coração de fazer, uma vez ou outra, é válido. Mas não que necessariamente você tenha que fazer isso o tempo todo. Então vamos lá.
Eu acho que esse ponto aqui da lição é um dos pontos mais maravilhosos que eu estava estudando. Eu fiquei maravilhada porque eu amo esse versículo, gente. Eu amo esse texto, sabe? É uma coisa aqui que eu quero fazer uma abordagem para vocês que são professores, que são alunos que estão estudando essa lição. É muito importante a gente ver também, queridos, que essa afirmação aqui do nosso comentarista é muito válida. Porque a gente vê só Deus, através da pessoa do Espírito Santo, ele tem esses 3 atributos. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ninguém na face da terra tem essa atribuição. Nem Satanás, ele tem essa atribuição. Porque a Bíblia vai dizer que Deus, ele criou todos os anjos. E Deus não criou os anjos para serem onipresente, nem onipotente e nem onisciente. Então, só o Espírito Santo de Deus, ele sabe o que eu estou pensando, porque ele é onisciente. Ele conhece os meus pensamentos, mas Satanás não pode saber o que você está pensando, porque Deus não criou nenhum anjo com essa capacidade. Nem os anjos, né, os anjos maus, todos os demônios, né, que estão sobre a hierarquia de Satanás, e nem os anjos de Deus, os anjos que estão a serviço de Deus. Ele tem essa capacidade de saber o que eu estou pensando. Deus, ele criou os anjos ali para estarem nos servindo, nos abençoando. O Salmo 91 fala que Deus, ele dá ordem aos anjos para nos guardarem de todos os nossos caminhos. Então, quando eu oro a Deus, que eu peço ao Senhor alguma coisa que eu estou precisando, que eu vou ali na minha oração sincera, clamar a Deus, Deus, ele faz o quê? O Espírito Santo, ele vai dar uma ordem específica para os anjos daquela hierarquia atender a minha oração. Porque mesmo os anjos, existe uma hierarquia. Então, como que é feita essa hierarquia? A gente não vai se aprofundar muito, porque aqui o tema não é o objetivo do tema aqui. Está falando que Deus é infalível, né? O objetivo não é esse. Mas por que a gente tem alguns principados que eles são territoriais? Existe assim, principados que eles agem na área de destruir casamentos. Existe a gente fala assim, os demônios são... Não. O reino das trevas, ele é muito organizado. E organizado dentro da maldade, né? Mas existe hierarquia de principados e potestades. Existem príncipes que governam estados, príncipes que governam países. Você vê que tem alguns países que ele tem ali aquele histórico de miséria. Tem alguns países assim que você vê ali direto, aquele histórico de miséria, que são situações bem específicas de alguns países. Você vê que tem alguns estados também que tem ali aquele histórico de pornografia, de aquela coisa assim de promiscuidade. Existe momentos na face da Terra, você vê assim, aconteceu um acidente de avião num país ali. Aí aquilo ali vai acontecendo em larga escala. Aí acabou de acontecer um acidente de avião, que morreu várias pessoas, daqui a pouco você fica sabendo que aconteceu um acidente no outro lugar e você fala assim, meu Deus do céu, mas mal a gente não conseguiu nem digerir o que aconteceu, porque existem principados que eles às vezes, eles têm uma legalidade para agir em algumas situações. Então ele age naquele estado, ele vai para outro estado, ou existe ali aquela comunicação daqueles principados de colocar os adébitos. Então em cima daquele principado, que é aquele demônio, que é príncipe, existe aqueles que estão abaixo deles, que vão agindo em vários lugares. Então o próprio Satanás, ele não consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo, mas como ele é um espírito do mal, para ele se transportar de um país para o outro, aquilo ali é uma inflação rápida. A gente não consegue mensurar se é inflação de segundos, se é minutos, porque isso aí pertence ao mundo espiritual. Está muito além da nossa compreensão humana. Mas aqui, nós vemos na própria palavra do Senhor que vai falar isso, que é a carta aos Efésios. Deus deu esse discernimento para o apóstolo Paulo.
Apóstolo Paulo, o espírito dele foi ao terceiro céu. Então ali, quando ele foi transportado, ele teve muitas visões, muitas revelações de Deus, que algumas ele compartilhou nas suas cartas, e uma delas foi essa, na carta aos Efésios. E apóstolo Paulo, como um soldado de guerra, ele sabia quais eram as estratégias de guerra, porque ele era um soldado romano, então ele conhecia todas as estratégias bélicas de um soldado. Você vê que ele vai colocando ali na carta aos Efésios todos os detalhes de uma armadura de um soldado. A gente também não vai aprofundar, porque senão eu estou dando aula para o professor, daqui a pouco eu mesma vou estar dando tiro no próprio pé, né, irmãos? Então vamos lá. Então a gente aqui, vamos avançar dentro desse ponto aqui. O Espírito Santo, ele é onipresente, ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipotente, ele tem todo o poder na face da terra, porque esse poder Deus deu à pessoa de Jesus Cristo. E a pessoa de Jesus Cristo continua agindo aqui na pessoa do Espírito Santo de Deus. Então, ele é todo poderoso, ele pode todas as coisas, não há ninguém maior do que ele, é o que a palavra do Senhor fala aqui. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá. Essa palavra, o profeta Isaías recebeu diretamente de Deus a inspiração. Então essa palavra é Deus falando conosco hoje, é o Espírito Santo de Deus falando com você hoje, agora. Receba em nome de Jesus essa palavra. Operando Deus, quem impedirá. Se Deus deu uma ordem que vai salvar, se você está orando para Deus salvar alguém da sua família, creia que Ele vai fazer, porque Ele tem poder de operar. E uma coisa também, vocês vão visualizar aí um cortezinho no vídeo que eu tive que pausar, porque vocês devem ter ouvido ou não, né? Uma interrupção aqui. A gente já está mais de uma hora fazendo a ministração, mas aqui, como a gente aqui não fica preso a tempo, então a gente fica bem à vontade, que o nosso objetivo aqui não é tempo, né? Eu vou fazer uma aula para o professor e tem que ficar tudo dentro de uma hora ou menos de uma hora. O objetivo aqui é a gente ficar à vontade como se fosse uma aula presencial mesmo. Então vamos lá. Nós paramos aqui nesse último, no subponto 2, que nós falamos, Deus é infalível. Estávamos fazendo aqui a abordagem sobre a importância de tomarmos posse do poder de Deus na nossa vida, de crermos que se a gente está orando, a gente sabe que Deus está ouvindo a nossa oração, e se Ele está ouvindo, com certeza, a gente é só esperar o tempo dele agir, porque o tempo dele não é o nosso. Nós vamos aqui para o subponto 3. Deus zela por sua palavra. Olha o cuidado que Deus tem para cumprir a palavra dele. Vamos lá. Raimundo, depois você dá uma olhadinha aqui, só para você estar pegando bem meu rosto aqui na imagem. Oi? Tudo aqui você tá pegando bem meu rosto? Tá. Tá ok. Não, tá pegando, só que esse negócio tá no meio, mas tá pegando, a câmera tá filmando, né? Tá pegando bem Tá. aqui. Tá vendo, pessoal? Eu não tô tendo a visão de como tá meu posicionamento, mas amém. Vamos lá. Recapitulando, subponto 3. Ou você vai falar subtítulo, ou vai falar subtópico, tá? Como vimos em Isaías 55, a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. Aqui está embasada a fidelidade de Deus, e por isso Ele garante o cumprimento das suas promessas conforme estão expostas em sua poderosa palavra. Há uma declaração solene do profeta Jeremias a respeito de como Deus cumpre a sua palavra. Ainda veio, olha que coisa linda, aqui tá falando do versículo 11, né? Eu acho que é isso mesmo, né? Deixa eu ver aqui se é. Não, né? Não. Ainda veio a palavra do Senhor dizendo: quem é que vê, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Aí a gente tem aqui a referência no
O livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 11 e 12. Aí, nesse caso, a gente vai ler. Porque né, essa parte aqui tá fora. Nós vamos abrir a Bíblia, você vai acompanhar aí comigo também. Livro do profeta Jeremias. Glória a Deus. Jeremias, capítulo 1, versículo 11. Porque algumas partes aqui, gente, é importante a gente... Jeremias 1, 11. Então, vamos lá. Nós temos aqui esse texto que foi inserido dentro dessa lição para entendermos com relação à questão de promessa, porque o tema da lição está falando de promessa. Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. E nós vamos já entrar lendo aqui, ó. Tô com o ventilador ligado, então às vezes tá 11 e 12. Vamos lá, a minha Bíblia tem uma tradução diferente. Ainda veio a palavra do Senhor dizendo: quem é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Vou ler o 13 também. Veio a minha palavra do Senhor segunda vez dizendo: quem é que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para o lado do norte. Então aqui nós vemos a referência, a confirmação do que a gente acabou de ler aqui. Talvez até nem seria necessário. Por quê? Porque essa parte aqui já está falando no próprio texto. Mas como a gente está falando de promessa, a gente vê que o tempo todo, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, nós vemos Deus cumprindo a palavra dele. Nós vemos Deus prometendo e cumprindo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado nos dias de hoje com certas profecias que muitas das vezes a pessoa recebe. Tem muitas situações que a gente já ouviu, coisas assim de pessoas que recebeu profecia e não se cumpriu, pessoas que até entraram em depressão. Eu conheço um caso de uma irmã da igreja, são duas irmãs, que ela passou por um período que a mãe dela faleceu, mas a mãe dela ficou um bom tempo hospitalizada, e nós ficamos fazendo campanhas e campanhas de oração na casa dela, outras pessoas fizeram também, e uma dessas irmãs recebeu uma palavra que Deus ia curar a mãe dela. E o que aconteceu? A mãe dela partiu para a glória. E essa irmã, até hoje, ela não conseguiu se levantar. Uma irmã que, quando recebia oportunidade, a irmã era uma benção, ela cantava, ela sentia a presença de Deus, a igreja sentia a presença de Deus. Porque pensa numa pessoa assim que você não dava nada por ela, mas quando ela pegava o microfone, ela ia lá na simplicidade dela, cantava, dava glória a Deus. Mas depois desse episódio, ela até hoje está com dificuldade para se levantar, porque recebeu uma falsa profecia, uma profecia da carne. A pessoa falou para ela: olha, Deus vai curar sua mãe, vai levantar sua mãe daquele leito. E aí ela ficou angustiada, ela entrou em depressão, ela até vai para a igreja, mas a fé dela está abalada até hoje. Então é muito perigoso quando você recebe uma profecia, recebe uma palavra, algo que alguém está dizendo: Deus me mostrou, e você não tem discernimento para orar a Deus e pedir a Ele para testificar no seu coração. Porque, infelizmente, nós estamos vivendo dias difíceis, que as pessoas estão buscando muito, assim, sabe, a glória para elas mesmas. Às vezes as pessoas estão em cima do púlpito, pregando a palavra, e fica lá: Deus está me mostrando, irmã, você que está aí com a blusa tal. E às vezes são profetadas, não são profecias de Deus. Então, Deus, quando ele usa alguém em revelação que é de Deus, ele zela para cumprir a palavra dele. Então, vamos avançar aqui, irmãos. Ponto 3. Tipos e propósito das promessas de Deus. Vamos lá, subponto 1. Promessas incondicionais. As promessas incondicionais são as que dependem de circunstância, de tempo ou de atitude do destinatário. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus proveniente de uma virgem. Aí tem referência a Isaías capítulo 9, versículo 6. O local do nascimento de Jesus em Belém de Judá. Miqueias 5, 2. Que Jesus seria chamado Emanuel, Deus conosco. Isaías 7, 14. Há também promessas proféticas que ainda não se cumpriram,
mas que com absoluta certeza aguardamos seu cumprimento, tais como a promessa de a ressurreição dos salvos em Cristo e a transformação dos vivos no arrebatamento da igreja. Aí tem aqui algumas referências que eu não vou ler, tá? E muitas outras profecias que haverão de se cumprir e são absolutamente incondicionais, pois Deus é fiel. Então, o que o comentarista está falando aqui? Tem promessas que elas são incondicionais da minha atitude. Promessas que Deus já ministrou, que vai acontecer no arrebatamento da igreja. Promessas que Deus prometeu que vai se cumprir na grande tribulação, no período milênio, no período pós-milênio. Essas promessas, independente do que eu faço ou deixo de fazer, das escolhas que eu ou você faz, vai se cumprir. Porque são promessas que dependem de Deus, não depende do homem. Agora nós vamos para o subponto 2, promessas condicionais. Promessas condicionais, a gente já está falando que ela está condicionada a alguma coisa ou alguma atitude minha ou sua. Vamos lá. Diferentemente das promessas incondicionais, as condicionais dependem de circunstância do tempo e da atitude humana para se cumprir ou não. Ao longo da Bíblia, encontramos muitas promessas condicionais, promessas de saúde plena ao povo judeu, condicionadas à obediência às ordenanças divinas. Aí tem a referência a Êxodo, capítulo 15, 26, variadas promessas condicionadas também à obediência do povo, Deuteronômio 28, 1. Promessa de receber o perdão de Deus condicionadas a perdoar o próximo que nos ofendeu, Mateus 6, 14, 15. Promessas de permanecer no amor de Deus se guardar os mandamentos de Cristo, João 14, 23, 15, 10. Então, queridos, esse subponto aqui que nós acabamos de ler, já vamos falar de promessas que são condicionadas. Aí a gente tem algumas referências bíblicas e a gente tem também algumas situações que talvez eu já passei, você já tenha passado, ou que você conhece alguém que já passou. Pessoa que recebeu uma promessa de Deus, mas ela não ficou na fila da promessa, ela saiu da fila da promessa. Nós não podemos sair dessa fila, queridos. Se Deus prometeu para você que vai fazer algo na sua vida, se você recebeu uma palavra de Deus, espera mais um pouquinho, porque vai acontecer. Esse dia eu recebi também uma palavra, Deus usou uma irmã para falar, olha, Deus manda dizer isso, 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 manda você esperar só mais um pouquinho. Eu recebi, porque eu vi que foi de Deus, porque foi de encontro com algo que eu pedi a Deus, com algo que eu espero do Senhor. Então, tem promessas que Deus, que nem tem um louvor, né, que as pessoas bombardeiam muito algumas canções. Eu não sei por que isso, eu acho assim que tem pessoas que gostam também de jogar pedra, né, naquilo que deu certo, naquilo que tá dando certo. Ah, porque tem um louvor aí de um cantor que fala assim, quem tem promessa não morre. Mas quem tem promessa e está na fila da promessa, não vai morrer antes que a promessa se cumpra, queridos. Às vezes o Deus deu ali uma inspiração para aquela pessoa compor a música e o intuito daquela letra, daquela mensagem, ele tem um propósito. A gente precisa entender o que Deus está falando. Mas aí tem um grupo de pessoas farisaicas que pega ali e começa a bombardear. Não, a gente sabe que quem recebe uma promessa de Deus e quem tem promessa, se ele abre mão daquele propósito, se ele se desvia do caminho, ele pode sim morrer, ele pode ter a vida dele interrompida, porque ele foi desobediente à palavra do Senhor. E a própria palavra do Senhor também promete isso para nós. Tem promessas na palavra do Senhor que elas de fato elas são condicionadas. Quer ver uma palavra, eu não vou lembrar agora onde está escrito, mas você pode até abrir o Google aí, pesquisar aí o site que você vai conseguir de cara achar, né? Eu até poderia fazer isso, mas vai tomar muito tempo. A palavra do Senhor fala assim, se você obedecer os meus mandamentos, se você guardar os meus mandamentos e praticar os meus mandamentos, você vai comer o melhor dessa terra. Então, eu entendo que para eu ter o melhor dessa terra, que para eu prosperar, que para eu ter uma vida abençoada, eu tenho que cumprir as promessas, os mandamentos do Senhor. Eu tenho que guardar os mandamentos e cumprir. E um dos maiores mandamentos que Deus deixou como ordenança, ele não condicionou, ele deixou como princípio de vida cristã.
Amarás a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se eu violar um desses mandamentos, eu não estou cumprindo os estatutos do Senhor. Então a gente precisa entender as promessas condicionadas. Ela tem uma condição, é uma aliança. Eu faço uma aliança com Deus. Então, a aliança é como se fosse um contrato, gente. É algo que você assina, tem ali as cláusulas, os direitos que você vai ter, mas tem seus deveres que você tem que cumprir também. Você assinou ali, mas você tem que ler tudo que está ali. Eu concordo com tudo que está ali, com tudo que eu vou ter que cumprir também, com todas as exigências que esse contrato está deixando claro para mim. Ok, então eu vou assinar. Uma vez que eu assino, eu estou concordando. Eu fiz uma aliança com Deus. Eu me comprometi de obedecer a palavra dele. Eu li ali o mandamento que é amar ele acima de todas as coisas. Eu li ali que Deus está falando ali, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, Deus está estabelecendo para mim como princípio, buscar primeiro a ele e a justiça dele. Porque quando eu faço isso, todos os outros problemas que estão acontecendo na minha vida, na minha família, Deus, ele prometeu e garantiu que vai cuidar. Porque todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, é importante que a gente entenda isso. Nós vamos lá para o subponto 3. O propósito das promessas de Deus. Ao longo da Bíblia, percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. O primeiro deles é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. Aí tem aqui as referências, Gênesis 1, 27 ao 30, Gênesis 2, 16 ao 17. Aí vai. O segundo, de reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe mais uma oportunidade por meio de um justo, Noé. Gênesis 9, 11 ao 17. Outro propósito seria mostrar a eleição de um povo como parte de sua aliança com Abraão. Aí tem referência também. Além desses, certamente, um dos grandes propósitos de Deus fazer promessas e realizá-las tem a ver com zelar pela sua palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco. Aí tem também referência, Isaías 55, 11, 22. Quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco e por isso não estamos sozinhos no mundo. Então a gente termina aqui, o ponto 3, lendo o subponto 3, só vai faltar a gente ler a conclusão. Como aqui eu estou ministrando também para o professor, eu quero também chamar a atenção de você que é professor, independente do tempo que você vai ter para ministrar, se é 1h30, se é 40 minutos, se é 1 hora, eu quero dizer para você que você só vai ter a atenção do seu aluno com excelência nos primeiros 40 minutos. Entendeu? A gente que dá aula, seja a aula secular, por que nas escolas tem um tempo de intervalo? Nas faculdades tem um intervalo que a gente chama de o famoso recreio, né? Porque a nossa mente, você não consegue ficar focada numa coisa 100% atenta, mais de 40 minutos. Mais precisamente 30 minutos, que seria o ideal. Porque quando você está sentado numa sala de aula, seja escola bíblica, seja seminário, faculdade, qualquer lugar, palestra, que você está ali para aprender, o mais certo, os 30 primeiros minutos você vai ter ali 100% da atenção. Até numa pregação isso acontece. Se você como professor não tiver estratégia para prender a atenção da sua equipe, fazendo comentários complementares, ouvindo alguém fazer um comentário de uma experiência pessoal, mas que seja uma coisa rápida, objetiva, você já tem que dar a vez para aquela pessoa fazer um comentário, já determinando para ela que tem que ser rápido. Porque se a gente, como professor, não fizer isso, a pessoa ela vai se sentir à vontade para tomar 20 minutos ali só falando dela. Parece que não, mas acontece. E outra coisa, nessa aula, muitas das vezes, até mesmo você precisa fazer um comentário complementar que não seja só esse assunto que está ali na leitura, que tem a ver com o tema, mas que você vai precisar fazer um comentário complementar. Professor de escola bíblica, tome cuidado
com esse negócio de você ficar o tempo todo falando de experiência pessoal sua. Se você acabou de ler um tema ali, você vai lembrar de uma experiência pessoal que tem a ver com algo que aconteceu com você, você quer compartilhar de forma didática e objetiva com a sua classe, amém. Uma ou duas vezes, você vai fazer isso durante a aula. Agora, se você ficar em cada frase que você lê, fazer comentário pessoal de coisa que você passou, isso torna-se um pouco cansativo. Porque a classe não está ali para estar ouvindo testemunho seu, sabe? A classe está ali para ouvir você ministrar uma aula, ministrar o tema da lição, ler a revista, terminar a revista. Então é muito cansativo quando você fica ali numa classe ouvindo o professor falar o tempo todo dele. Então, só para a gente resumir esse assunto aqui, quando as promessas de Deus se cumprem na nossa vida, ela vai ter um propósito objetivo, que foi falado aqui. Do primeiro, agora eu vou ter que ler um pouquinho, porque é o que eu falei. Às vezes a gente está ampliando o debate, mas a gente acaba, quando volta para a lição, a gente perde um pouquinho, a gente tem que se reencontrar. O propósito das promessas de Deus, né? Estabelecer uma aliança. Toda vez que Deus ele promete algo e deixa você ciente de que ele prometeu algo, isso faz com que você veja o cuidado de Deus com você. Poxa, Deus está prometendo algo para mim. Deus está usando alguém para dizer que vai me abençoar nessa área. O propósito dele é ter um relacionamento íntimo com você. O segundo, reconsiderar o destino da raça humana. Deus ele está mostrando que independente se o homem falhou, se o homem ele é falho, ele é pecador, mas que Deus não vê dessa forma. Deus ele vê o homem como algo muito importante, que Deus ele está investindo o tempo todo na nossa vida. Deus ele está nos inspirando. O tempo todo Deus permite situações para me aproximar cada vez mais dele, porque ele me ama. Então são propósitos que nós temos que entender que Deus ele promete as coisas na nossa vida e ele cumpre as promessas dele porque ele quer nos ver perto dele. Ele quer que nós venhamos se aproximar dele o tempo todo. Então vamos aqui para a conclusão. Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém. Há promessas condicionais e incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas, mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco, seres humanos tão limitados. Que Deus nos ensine a confiar nele e a guardar o cumprimento de suas promessas, de suas preciosas promessas. Então, queridos, que você possa receber essa palavra. Você que é professor, faça as suas anotações, faça as suas considerações. Procure estar atento com a necessidade da sua classe. Uma outra dica que eu quero dar para você também, porque a gente está chegando no final dessa lição, que a gente vai fazer as perguntas e sinalizar aí para vocês como também fazer aí o questionário com a classe de forma interativa. Geralmente, algumas igrejas, quem faz as perguntas é o superintendente da escola dominical. Mas algumas igrejas, às vezes, também dá liberdade para o professor fazer ali a ministração em cada classe e o próprio professor fazer esse momento interativo com os alunos para poder concluir ali o aprendizado, para ver se a classe conseguiu entender bem a proposta do tema. Então, é muito legal isso. Então, é muito importante que você também, quando estiver estudando a lição na sua casa, você ore a Deus. É tipo assim, Senhor, eu quero aqui fazer o estudo dessa lição, vai ter algumas referências que eu vou precisar estar aqui fazendo, que o Senhor possa, nesse momento, me dar sabedoria, me dar inspiração para eu conseguir aqui fazer o meu resumo, fazer o meu esboço de uma forma que na hora ali, independente do esboço que eu fizer, eu fique atenta à inspiração que o teu Espírito Santo vai querer falar ali. Porque a gente tem que entender que a aula de escola dominical ela não é pregação. Mas, muitas das vezes, aquela aula vai tornar-se algo que Deus vai falar de várias formas aos corações ali. Porque já teve escola bíblica, principalmente algumas aulas,
que eu participei ou que eu ministrei como professora, que a glória de Deus foi tão grande que até línguas estranhas a gente falou, que a gente interrompeu o meio da aula para cantar um pedacinho de um louvor. Então é muito bom quando o professor tem essa estratégia. Quando o professor, ele está ali ministrando uma aula com inspiração. Graças a Deus, eu sempre fui muito bem sucedida como professora durante as aulas que eu sempre dei, né? Porque eu sempre tive essa preocupação de eu orar, de eu estar ali, mesmo que eu estudei, eu estou lendo uma lição, eu estou lendo um rascunho, lendo, e eu estou ali dando uma aula, mas eu sempre fiquei muito, com meus ouvidos sensível, a não ficar muito presa ao protocolo, sabe? Porque quando você está dando aula ali, você fica o tempo todo ali, só lendo, aquela coisa mecânica, você torna-se aquela aula, você mesmo fica fadigada daquela aula. Então é muito bom quando a gente tem uma didática, uma pedagogia ali para ministrar, que você consiga aprender do início ao final aquela classe. Até quando alguém vai no banheiro, a pessoa vai rápido e volta. Porque a pessoa pensa assim, poxa, eu vou ter que ir no banheiro, não tem jeito. Ou eu vou ter que ir lá beber aquela água. Mas a pessoa fica com o coração apertado, porque aquela aula é tão proveitosa que você quer até anotar algumas falas da professora ou do professor. A aula, ela fica tão aquecida que você sente vontade de dar um glória a Deus durante aquela aula, que você sai daquela aula, quando termina a lição, você fica com aquele gostinho, não vejo a hora de chegar o próximo domingo. Ou você fala assim, poxa, que pena, queria que esse professor falasse mais tempo. Então, a nossa aula, ela tem que gerar isso no aluno. Ela tem que gerar aquela sede do aluno não perder a próxima aula. Não é você, se você está ali, tem outros colegas que dão aula com você ter a intenção de, eu quero dar aula melhor do que o professor que dá aula comigo, não. É até mesmo, se aquele professor que é colega seu, ele tem dificuldade, aquele professor até pensar assim, poxa, eu vou tentar fazer a aula assim também, vou buscar em Deus inspiração. Né? A gente não pode nunca dar uma aula com espírito de competição. Então, isso acontece, se você dá aula numa classe e tem ali outros professores que no outro domingo é ele que vai dar aula, procura também ter sempre uma boa relação com seus colegas de ministério, para que a sua aula sempre flua de forma excelente. Então, nós chegamos ao final de mais uma aula, nós vamos agora fazer a pergunta, e eu vou mostrar para vocês onde está aqui. Eu não sei se essa resposta que eu anotei aqui vai estar de acordo com a resposta do professor, porque eu não estou com a revista do professor. Eu dei esse mole, né? Não comprar a revista do professor, diferença tão pouca, mas quem sabe, no decorrer dessas próximas lições, a gente vai, de repente, conseguir comprar uma revista do professor. Vamos lá, primeira pergunta. Por que a palavra de Deus não retorna para ele vazia? Essa primeira resposta, eu achei aqui lá no ponto 1 e no subponto 1 também. Lá no finalzinho. Diz assim, vamos lá onde eu marquei. Ela não pode retornar vazia. Aí vocês podem anotar, né? Você que é aluno que está estudando a lição comigo, anote. Você que é professor, você já vai ter essa resposta aí. Ela não pode retornar vazia porque o soberano é zeloso para cumpri-la. A resposta eu marquei só até aqui. Pergunta 2. Em relação às promessas, o que é dominante do novo... Passando aqui um carro, né, uma moto. Pergunta 2. Em relação às promessas, o que é dominante no Novo Testamento? Aí vamos lá, resposta 2. Eu marquei aqui no ponto 2, no subponto 1, aqui no meio. No Novo Testamento é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na Nova Aliança. Aí pode ler a referência também ou não. A resposta não inclui Se o seu aluno respondeu sem ler a referência, você não pode exigir que ele leia a referência, porque a resposta tem que ser objetiva. Às vezes, lá na resposta do professor, está incluindo a referência bíblica, aí você acha que se o aluno não leu com a referência, o aluno respondeu errado. Está errado isso. A resposta tem que ser objetiva. Vamos lá, pergunta 3. O que queremos afirmar quando mencionamos a palavra promessa? Eu achei também, anotei aqui essa resposta, ainda no ponto 2, mas no subponto...
Ainda no subponto 1, refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Aí aqui eu coloquei a resposta 3. Né? O que queremos afirmar quando mencionamos a palavra promessa? Então a resposta é isso aí. Refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém ou em relação a alguma coisa. Vamos à pergunta 4. O que são promessas incondicionais de Deus? Aí eu anotei aqui no ponto 3, no subponto 1. O que são promessas incondicionais de Deus? São as que independem de circunstâncias, de tempo ou de atitudes do destinatário. Amém. A resposta é só até aí, tá? Agora vamos para a pergunta 5. O que são promessas condicionais de Deus? As respostas estão bem facinho, gente. Só não acerta quem não quer. Já as promessas incondicionais, as condicionais dependem de circunstância, do tempo e da atitude humana para se cumprir ou não. Então a gente agora oficialmente terminou aqui essa lição 1. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer você que ficou comigo até agora. Quero pedir para você compartilhar aí nosso vídeo para que a gente possa alcançar mais professores, mais alunos, mais pessoas. E, enfim, para que essa aula também ela seja uma ferramenta missionária e também terapêutica, né? Porque a gente, de repente, tem muitas pessoas que estão acamadas, pessoas que às vezes trabalham, né, no domingo, não pode participar. Quantas pessoas que às vezes foram assíduas por muito tempo na escola bíblica, pessoas que amam esse trabalho de escola dominical, mas que hoje, por diversas razões, não podem mais estar numa sala de aula de EBD, mas que através da ferramenta nossa do YouTube aqui, vai estar utilizando essa aula de forma didática e talvez de várias outras formas, como eu acabei de mencionar. Então é muito importante que você coloque aí um comentário, o que você achou da nossa aula, para que a gente possa direcionar melhor a lição 2, lição 3, né? E os próximos temas que vamos estar aqui. E também a gente possa melhorar a nossa didática, né? Quem sabe? Você vai colocar um comentário que vai acrescentar para nós. E se você também não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, para que a gente possa aí crescer e alcançar mais pessoas, alcançar objetivos de crescimento para o reino de Deus. Viu? Compartilha, se inscreva, comente, curtida é muito importante. E que Deus abençoe sua vida. Eu quero terminar essa aula ministrando uma oração pela sua vida, para que tudo que foi falado possa você aplicar em nome de Jesus. Vamos lá. Senhor, meu Deus, nesse momento eu quero te agradecer por essa aula a qual o Senhor nos deu sabedoria, nos deu inspiração para que pudéssemos estar aqui. Quero abençoar essa pessoa que está ouvindo essa oração, que o Senhor possa fazer cumprir tudo que foi falado aqui na vida dela, na vida da sua família. Eu quero orar mais uma vez pela minha vida, que o Senhor continue me capacitando, me abençoando, para que eu continue sendo esse instrumento de bênção na vida de cada uma dessas pessoas. Muito obrigada por tudo, abençoa cada ministério, cada pastor, cada igreja que vai estar sendo representada através de pessoas aqui do YouTube. Que o Senhor possa alcançar também essas lideranças, essas igrejas e todas essas famílias. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.